Carol recebeu uma carta depois que seu marido Steven desapareceu sem explicação. No início, ela não acreditava. Divórcio. Ela não tinha previsto isto de maneira alguma. Steven não tinha dado nenhum motivo em sua carta, mas na semana seguinte, ela descobriu tudo sozinha. E ela planejou como iria usar isto contra ele para fazê-lo se arrepender de tudo. Uma das piores maneiras de pedir o divórcio é através de cartas ou mensagens. É muito melhor terminar uma relação pessoalmente. Todos merecemos uma explicação quando se trata de separação, e ficar sabendo de outra forma que não seja pessoalmente não faz nenhum sentido. Mas ela deu a volta por cima de uma maneira incrível. Carol estava muito nervosa quando recebeu a carta. Ela ficou relendo cada palavra e tentando digerir as emoções por trás da mensagem. Mas felizmente, agora ela estava preparada e não ia deixá-lo impune a isso. Ela preferiu responder à carta do que ficar triste pelo divórcio. Ela sabe que merece mais e que pode ganhar muito mais se responder em vez de deixá-lo ter a vantagem. Ela sabia que poderia ter um final melhor se respondesse à carta enviada por seu marido. Steven provavelmente pensou que Carol não tinha ideia do porquê de ele querer se divorciar dela e estava contente com isso. Ele sentiu que isso lhe daria vantagens. Mal sabia ele que Carol sabia mais do que ele imaginava. Mas então Carol tomou as rédeas e dirigiu suas palavras diretamente a Steven, que ficou muito surpreso. O divórcio sempre é um tema sobre o qual ninguém quer falar, especialmente no que diz respeito às pessoas envolvidas. Você nunca quer ser a pessoa que diz a alguém que quer um divórcio. No entanto, isso ainda dependerá do motivo por trás do divórcio. Pode ter algo a ver com abuso doméstico, segundo as partes, ou danos emocionais. Steven ficou com o rosto vermelho de uma forma que ele sequer sabia que era possível. Ele só sentia arrependimento pelas suas ações. E agora ele ia ter que pagar por isso. Mas por que Steven queria o divórcio? Por que ele queria esconder o motivo, e qual foi a resposta incrível de Carol a Steven? Quem teria pensado que Carol poderia ter respondido de tal forma que causasse impacto e fizesse parecer que ela não era a perdedora da relação? O que ela disse que deixou seu ex-marido atônito e sem palavras. Steven deixou Carol com muitas dúvidas quando ele sumiu. Carol se surpreendeu quando ele disse uma noite que tinha que partir de repente, dizendo que não voltaria por um tempo. O que isso significa, por um tempo? Já havia passado uma semana e Carol não tinha ideia de onde ele estava. Algumas pessoas admitem que sair sem deixar rastro é a melhor coisa a fazer quando se trata de separações, porém, com o divórcio, não é apenas um compromisso verbal. Além disso, um casamento é um acordo legal onde bens e possivelmente filhos estão envolvidos na relação. Então a separação se torna mais complexa do que é. Primeiro Carol tentou detê-lo, mas Steven desapareceu em poucos minutos. Por alguns dias ela pensou que tivesse um bom motivo, mas alguns dias se passaram e ela ficou preocupada. Carol tentou ligar para ele muitas vezes, mas não conseguiu. Ninguém podia dar nenhuma pista a ela. Alguns problemas nas relações podem ser resolvidos após conversas, mas é certo que há coisas que podem ser consertadas. Portanto, o que poderia ter sido conversado pode ser interpretado de uma maneira diferente, o que poderia levar a mais complicações em vez de uma solução. Sem mencionar que Carol fez sua parte no relacionamento. Carol passou alguns dias refletindo sobre o seu casamento. O relacionamento deles não estava perfeito, mas mesmo assim, ela sempre pensou que eles pudessem continuar juntos. No começo o relacionamento estava indo tão bem. Quando se trata de relacionamentos, especialmente casamentos, não significa que o tempo possa garantir a parceria. E também não significa que o casamento vai durar para sempre se apenas um dos lados da relação estiver se esforçando. Os dois devem fazer dar certo. Mas algo havia acontecido que mexeu com Steven. Carol havia saído de férias com seus melhores amigos alguns meses atrás.
Era muito difícil encontrar 2 semanas em que todos estivessem disponíveis, então Carol teve que planejar a viagem com antecedência. Só uma amiga que teve que cancelar na última hora. Durante todo o tempo, Steven deu todo o apoio para que ela fizesse essa viagem. Você sabe, aquelas férias em que você só quer relaxar e liberar o estresse. Essas são as férias que a Carol tirou. Ela precisava relaxar e tirar essas férias era o que ela precisava, então ela não se arrependeu em tirá-las. O que aconteceu em seguida foi o choque. Carol voltou e logo sentiu que o Steven que ela conhecia não era mais o mesmo. Ele estava muito distante, e muitas vezes ele ficava longe sem que ela soubesse para onde ele ia. E quando ela tentou falar com ele sobre isso, não conseguiu. Houve uma mudança na dinâmica da relação e ele não voltou atrás. É como se uma decisão tivesse sido tomada e tudo tinha mudado. 2 semanas eram o suficiente para separá-los assim. Para que alguém mudasse tão rápido. Pode ter sido a separação ou a distância, mas pode ter havido algo mais. Até que ela recebeu uma carta. Pela aparência do envelope, Carol não imaginava que a carta estava de alguma maneira relacionada a Steven. A carta parecia ser alguma mensagem do governo local. Ao abrir, ela esperava que a carta tivesse algo relacionado a contas pendentes ou algo assim. O lado ruim de receber cartas é que você nunca sabe o conteúdo, a menos que leia e entenda a mensagem por trás delas. A única coisa que ela pensou antes de ler foi quem enviou e por que alguém lhe enviaria uma carta. Quando ela se sentou na sala para abri-la e leu as primeiras frases, ela sentiu todo o seu mundo desabar. Carol foi convocada pessoalmente ao tribunal para finalizar seu divórcio com Steven. Ela achou que tinha lido errado, mas ela leu pela segunda e pela terceira vez e confirmou tudo. A primeira coisa que veio em sua mente foi ler palavra por palavra e entender o que tudo significava em vez de tirar conclusões. Ela ligou para ele, mas sem resposta. Então ela ligou para o número do advogado, que estava na carta. O advogado explicou que a melhor chance de Carol obter mais respostas às suas perguntas era ir à audiência do tribunal em uma semana. Lá ela seria capaz de perguntar a Steven tudo cara a cara. Ela queria saber agora se precisaria arrumar um advogado para esta data do tribunal. De acordo com o advogado de Steven, o melhor seria arrumar alguém com experiência jurídica. Mas nesse caso não era tão necessário. Ele disse a Carol que Steven só queria o divórcio e que ele estava disposto a atender a maioria das exigências padrão, mesmo que estivessem a favor da Carol. O advogado terminou com esta declaração na esperança de que Carol se acalmasse um pouco, pois ela estava em choque com tudo. Pelo contrário, suas palavras só magoaram mais, porque para ela, isso significava que a única coisa que Steven queria era não estar mais com ela e que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Carol não conseguia entender o que ela havia feito de errado para Steven ter feito isso. Porém ela estava certa de que não iria esperar mais uma semana até o dia do tribunal para descobrir tudo isso. Carol estava determinada a ir na reunião do tribunal o mais preparada possível. Até agora, todos os amigos de Steven haviam dito que não tinham ideia de onde Steven estava. Agora que Carol finalmente sabia o que estava acontecendo e o motivo do desaparecimento, ela imaginava que os amigos de Steven tinham mentido. Carol ligou novamente para os amigos de Steven. Quando ela terminou, percebeu que estava recebendo algumas respostas confusas. Algumas das pessoas não disseram nada, enquanto outras admitiram que estavam mentindo. Uma pessoa deu uma resposta surpreendente. Esta pessoa, que antes não havia falado nada sobre o que estava acontecendo, disse a Carol que era melhor perguntar aos seus próprios amigos. Os amigos de Carol foram acusados de saber até mais. Carol ficou perplexa com isso. A conversa levantou muitas dúvidas. Por que seus amigos saberiam algo sobre o divórcio se ela mesma recém tinha descobrido? Será que Steven tinha contado ele mesmo sobre o divórcio? Independentemente de quaisquer dúvidas que ela tivesse, estava disposta a ligar para todos os seus amigos para ter as respostas. Nenhum dos amigos estavam atendendo. Até que Angela atendeu.
Ela parecia preocupada e não estava tão entusiasmada como normalmente era. Carol perguntou se havia algo errado. Angela disse que estava preocupada porque Carol ligou muitas vezes em pouco tempo. As duas sabiam que algo estava errado. Carol entrou em pânico e contou que estava procurando por Steven. Ela não ouvia nem falava com ele há tempos e precisava de respostas. Angela disse que não sabia onde ele estava. Ela prometeu ficar de olho. Angela parecia estar apoiando Carol, mas talvez não fosse exatamente isso. Kelly, uma das amigas, atendeu. Ela contou que Angela estava escondendo Steven. Carol não acreditava. Ela liga novamente para Angela. Como Angela teve a coragem de fazer isso nas costas dela? Mas é claro, Angela não atendeu mais. Carol estava explodindo de raiva e não sabia o que fazer. Ela se sentia como se tivesse sido traída e não tivesse mais controle sobre a situação. Carol ficou cheia de dúvidas. Por que Angela mentiu para ela? Por que ela estava ajudando Steven a se esconder? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Com muita raiva, ela decidiu então fazer algo que talvez não deveria ter feito. Talvez ela poderia ter feito diferente. Ela não hesitou por um segundo e decidiu ir até a casa de Angela. Enquanto limpava as lágrimas, Carol pegou um casaco e entrou em seu carro. Na hora em que chegou na rua de Angela, ela viu dirigindo para longe. Ela decidiu segui-la e acabou em um motel. Pelo visto, a situação era pior do que parecia. Angela saiu do carro, foi diretamente em uma sala e bateu na porta. Como ela já previa, suas suspeitas foram confirmadas. Steven abriu a porta. Os dois estavam traindo Carol. Ela ficou muito decepcionada e decidiu elaborar um plano. O julgamento havia começado há poucos dias e durante esses dias ela seguiu o casal o máximo possível para juntar provas contra Steven para levar ao tribunal. Ter provas facilitaria muito para ela no tribunal. Ela queria ter a vantagem, portanto, dar esse passo extra era necessário. Ela descobriu que eles faziam tudo juntos. Desde as compras até idas ao cinema. Carol notou que eles tinham uma vida juntos. Mas por que eles não contaram nada? Ela logo descobriria. Ela preferia ter descobrido antes ao invés de ser enganada como foi. Chegou o dia do tribunal e ela estava pronta. A advogada entregou a pasta a Carol, que a abriu. Dentro da pasta havia várias fotos, que mostravam que Steven e Angela passavam muito tempo juntos. Ambos sabiam que eram casados, mas Steven agiu desta maneira. Steven e seu advogado ficaram atonitos. Como Carol descobriu? Carol contou que tinha sido informada por vários amigos. A partir daquele momento, ela começou a mostrar as provas. Steven e seu advogado tentaram de todas as maneiras provar que Carol estava errada, mas o ônus da prova era muito duro. A cada palavra que eles diziam, eles só se metiam em mais problemas. Tudo o que Steven podia fazer era aceitar. Estava muito claro que ele estava mentindo. Naquele momento, o jogo virou. Steven pediu desculpas a Carol. Ela começou a rir e respondeu: primeiro você mentiu para mim, depois para o júri e agora você quer que eu acredite que você está arrependido. Nenhum pedido de desculpas era o suficiente para a traição. Ela ganhou a causa e Steven teve que pagar um valor bem alto pelos danos emocionais que causou. Ao sair, Carol viu Angela tentando fugir o mais rápido possível. Ela imediatamente gritou o nome de Angela. Carol foi até Angela e a questionou o porquê de ela não ter contado nada. Angela disse que ela e Steven foram se aproximando e foi mais forte do que eles. Carol viu em seus olhos que ela estava falando a verdade. Carol ficou feliz por saber que iria começar uma nova vida. Gostou da história? Deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias interessantes como essa.